E aí, javanautas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre as funções lambda em Java. Elas que nasceram lá com o Java 8 e são usadas para expressar implementações de interfaces funcionais. Muita gente, eu sei que tem dúvidas sobre como usar as expressões lambda. Eu sou uma das pessoas que tive muita dificuldade em adotar essas expressões no meu dia a dia, mas elas são bem importantes porque elas tornam o código muito mais conciso, mais legível, muito mais fácil de entender o código com as expressões. Elas tornam o código mais rápido também. A sintaxe delas, de uma forma geral, torna o código muito mais fácil de entender. Por isso, eu decidi explicar um pouco mais para vocês sobre elas, para que vocês também possam começar a adotar elas aí no código de vocês. E para quem gosta do conteúdo do canal e ainda não é membro, fica aqui meu convite para se tornar membro e apoiar as iniciativas, para que eu possa trazer cada vez melhores vídeos para vocês e também ter aí benefícios exclusivos que só os membros do canal têm. A gente tem lá 3 classes de membro, o Javanauta Júnior, o Pleno e o Sênior. E dizem por aí que se você quiser atingir o nível sênior, você precisa ser membro sênior. Caso contrário, você não conseguirá. Brincadeirinha, gente. Mas fica aí o convite para quem gosta da iniciativa e quiser apoiar. Tá lá o nosso clube de membros. Bora lá para o nosso conteúdo. Então, eu abri aqui no meu IntelliJ, criei um projetinho sem Spring, sem nada, bem simplesinho. E vou mostrar para vocês aqui algumas vantagens e alguns macetes aí para a gente usar as expressões lambda. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a sintaxe geral, né, básica da função lambda, que ela pode se dar de duas formas, tá? A primeira delas seriam os parâmetros, entre parênteses ou fora do parênteses, aí vai depender, e essa expressão aqui, certo? Isso aqui significa que a gente está usando a função lambda. É essa seta que vai separar a lista de parâmetros da nossa expressão, certo? Então, ela é uma seta, toda vez que vocês verem essa seta, tá? Nas funções, vocês sabem que ela é uma expressão lambda. Ela precede uma expressão lambda. E ela pode, então, ser tanto uma expressão com essa seta e a expressão, ou assim, o parâmetro. Claro que isso aqui não é um código, então é claro que vai dar um erro aqui. E aí vocês podem colocar um bloco de código aqui dentro. Vocês já devem ter visto nos meus vídeos, eu costumo usar muito isso aqui, principalmente essa parte aqui dos blocos de código, com outros tipos de funções, como o for each, o map. As expressões lambdas, elas ajudam muito nesse tipo de função, principalmente for each, ali eu costumo usar muito for each, e aí a gente abre as chaves com os blocos de código. Então, sintaxe geral de uma expressão lambda é isso. É a seta, os parâmetros, a seta e a expressão. Então, agora a gente vai ver uma diferença aqui. Eu montei alguns exemplos para a gente trabalhar algumas diferenças. Primeiro deles, vamos criar uma interface aqui com uma expressão matemática, para vocês saberem, para vocês enxergarem bem a diferença entre uma expressão com a função lambda e sem. Então, eu vou fazer aqui, vou criar uma interface chamada operação matemática e vou dizer que ela deve calcular duas variáveis, o int a e o int b. Ok. Agora, a gente vai fazer esse cálculo, vai fazer uma soma, por exemplo. Então, como que a gente faria sem o uso da expressão lambda? A gente chamaria aqui a operação matemática, chamaria ela, por exemplo, de soma, é igual a new, operação matemática, e aí a gente teria que abrir o override, né? Que é isso aqui, inclusive, já abriu para nós de imediato, e ele vai fazer o return, que seria calcular a mais b. Aqui faltou. Então, caso a gente chamasse o systemout println, sysout, systemout println, e mandasse fazer a operação soma.calcular, passando dois parâmetros, por exemplo, o 5 e o 3, a gente teria um retorno que seria a soma do a mais b.
Isso aqui é uma expressão, nossa, tipo, meio arcaica, assim, é muito verbosa, né? Então, isso aqui é para vocês entenderem bem qual é as principais diferenças aqui com o uso das expressões lambda e sem. Então, eu vou restartar aqui para a gente ver, e ele imprimiu aqui, então, 8. Ou seja, a soma, né, de A mais B. Mas, Angélica, como que eu faço isso usando uma função lambda? Muito mais simples. Eu vou fazer aqui embaixo. Então, se eu fosse somar, fazer essa operação matemática, soma com função lambda, eu vou colocar aqui, certo? Eu faria da seguinte forma: A, vírgula, B, ou seja, a gente tem aqui os parâmetros, né? O A e o B. A gente chama a seta, certo? E bota a expressão. E o que é a expressão para nós? É o A somando com o B. E a gente tem exatamente a mesma coisa que foi criado aqui, mas de uma maneira muito mais simples, usando a função lambda, que é os parâmetros, a seta e a expressão. Então, vamos fazer o system.out.println aqui, mandando somar a soma FL, desculpa, que é a nossa soma com a lambda, calcular, e vamos mandar ela calcular a mesma coisa, o 5 e o 3. E aí, eu vou até escrever aqui, para a gente saber identificar aqui embaixo, eu vou escrever assim, soma com função lambda. Deixa eu dar um espaço aqui, e aqui eu vou escrever soma sem função lambda. Soma sem função lambda. E aí a gente vai conseguir enxergar bem as diferenças. Ó, deu o mesmo resultado, só que a verbosidade de a gente tirar tudo isso aqui e transformar em uma única linha é totalmente sem explicação. Agora a gente pode fazer outros exemplos. A gente poderia fazer, por exemplo, uma multiplicação ou uma divisão. E aí seria basicamente a mesma coisa. Vamos colocar aqui, vamos chamar a operação matemática, vamos chamar ela de multiplicação, que é o a vírgula B, ou seja, os parâmetros, chama a função lambda, que vai ser A vezes o B. E aí, vamos imprimir isso aqui, a multiplicação com a função lambda é a multiplicação com 5 vezes 3. 3 vezes 5, 15. E então, a multiplicação com função lambda ficou 15. E aí, assim, vocês podem criar aqui divisões, enfim, qualquer coisa. Vejam bem o quanto a verbosidade disso aqui se transformou em uma linha e facilitou muito. Então, função lambda veio com o Java 8 para facilitar muito a nossa vida. Agora, a gente pode, por exemplo, também manipular strings. Como é que a gente manipularia strings? Vamos criar também uma interface aqui. Interface manipulador de string. E a interface manipulador de string vai ser uma string, que a gente vai chamar de manipular, recebendo uma string, que a gente vai chamar de str. Agora, como que a gente vai manipular essas strings? Deixa eu fazer aqui manipulação de string. Agora eu vou primeiro mostrar para vocês como que a gente faria elas sem o Java Lambda e depois a gente manipula elas com uma função lambda. Então, como que a gente faria isso, por exemplo, para transformar essas strings em maiúsculas, usando o uppercase? Chamamos aqui, então, manipulador de string. Vamos chamar ele, por exemplo, de maiúscula, porque a gente vai transformar a nossa string em uma maiúscula. E aí a gente vai lá naquela verbosidade. New manipulador string, arroba override, string manipular. Vai retornar o quê? Vai retornar o nosso
str.toUppercase, ok? Aí, isso aqui tá tipo assim, extremamente verboso, certo? Vamos imprimir então. Manipulação de string sem lambda. Vamos chamar aqui o maiúscula, ponto manipular, e vamos passar uma string para ele aqui. Vamos chamar aqui o Javanauta. Pronto. Aqui a gente vai ter, então, uma manipulação de string sem a função lambda, verbosa, certo? Ó. Manipulação de string sem lambda, imprimiu Javanauta. Agora, como que a gente faz isso com uma expressão lambda? Muito mais simples, né? A gente vai simplesmente chamar o manipulador de string, aí a gente pode colocar aqui maiúscula função lambda, né? É igual ao str, ó, e ele já até me disse aqui o que eu podia fazer aqui. E aqui, inclusive, eu posso, se eu fizer isso aqui, ó, como ele me sugeriu aqui, eu posso fazer várias coisas diferentes, né? Várias funções diferentes aqui dentro da minha função lambda. Mas eu quero fazer uma coisa só, que é transformar a minha str, a minha string em maiúscula. Então, str.toUppercase. E aí a gente simplificou isso aqui em uma função simples, uma função lambda. Se a gente for imprimir, manipulação de string com lambda, aí a gente chama isso aqui de maiúscula FL e vamos imprimir para ver se ficou tudo igual. Beleza. Aqui a gente trabalha com uppercase, a gente poderia trabalhar com outros tipos de coisa aqui que a string ela nos proporciona, por exemplo, o lowercase, enfim. Mas é para mostrar para vocês como uma expressão lambda ela é muito mais simples, muito mais fácil de trabalhar que uma expressão comum. Aí, outras coisas que eu acho assim, ó, tipo aqui a gente vai entrar num ponto que é um dos pontos que eu mais uso. Por exemplo, a filtragem de palavras usando o filter. Então, o que a gente vai... Eu vou até fazer aqui. Vamos colocar aqui usando o filter. Aqui a gente vai criar uma lista, né, de palavras e a gente vai filtrar todas elas, por exemplo, que tenham mais do que 5 letras. O filter, ele é bem utilizado com as expressões lambda, vocês vão ver muito isso, inclusive, nos meus códigos. Então, vamos criar aqui uma lista de palavras. É igual a array.asList e vamos colocar aqui algumas palavras. Por exemplo, Java, Lambda, Javanautas, Spring, enfim. A gente já tem a nossa lista. Agora a gente quer filtrar a nossa lista de acordo, por exemplo, com palavras que tenham mais do que 5 letras. Se a gente quiser fazer isso sem uma função lambda, nossa, é bem verboso. A gente vai usar o for. Então, o list string, que seriam as palavras filtradas, é igual a new array_list. E aí, aqui. Agora, a gente vai usar o for para que string palavra, filtrando palavras, se for palavra ponto length maior do que 5, certo? Então, palavras filtradas ponto add. Vamos adicionar essa palavra lá na nossa lista de palavras filtradas. E no fim, a gente vai imprimir ela. Extremamente verboso isso aqui, certo? Vamos imprimir. Então, system.out.println, palavras com mais de 5 letras sem função lambda.
E aí a gente pode imprimir aqui as palavras filtradas. Vejam a verbosidade desse código para a gente filtrar as palavras com mais de 5 letras. A gente usou um for e a gente usou um if. Palavras com mais de 5 letras que a gente filtrou sem função lambda. Então, lambda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Javanautas e Spring. Tudo com mais de 5 letras. Java ele não colocou porque é uma palavra com 4 letras. Agora, se a gente fizer esse mesmo filtro usando uma expressão lambda, olha a diferença. A gente vai, então, chamar aqui, né, o nosso list de strings, chamando de palavras filtradas FL, é igual palavras.string.filter. E aí a gente usa, isso aqui são os parâmetros, agora a gente chama o parâmetro, chama a expressão lambda e vai fazer o seguinte, s.length. O que é esse S? É uma nova nomenclatura que a gente deu para esse parâmetro palavras, tá? Então, a gente poderia chamar isso aqui de qualquer coisa. Poderia ser palavra no singular. Ou seja, cada uma das palavras, a gente vai usar o string para filtrar cada uma das palavras e a gente vai usando uma função lambda, retornar apenas as palavras que tenham o seu tamanho maior do que 5 letras. E no fim a gente só coleta todas elas com o toList. E aí ele transforma isso em uma lista. Então, olha o que a gente tinha que fazer aqui. A gente tinha que criar, então, no for, para cada uma da nossa lista de palavras, a gente comparava o tamanho delas no if e adicionava para uma lista. Agora a gente está fazendo a mesma coisa, mas usando o lambda e o string. Então, para nossa lista de palavras, usando o string e o filter, a gente vai filtrar cada uma das palavras e vai verificar, então, se elas são maiores do que 5, e as que forem maiores do que 5, a gente coloca numa lista, toList. Então, esse toList tá para o add, e a palavra length maior que 5 tá para o nosso if. E isso aqui, palavras.string.filter, palavra e a setinha palavra tá para o nosso for, certo? Só para vocês entenderem bem a diferença e o quanto isso aqui ficou 1000 vezes menos verboso. Então, vamos imprimir para ver se ele fez realmente a mesma função. E sim, palavras filtradas com mais de 5 letras. Agora eu separei mais um conteúdinho para vocês aqui para falar sobre as expressões quando a gente quer, por exemplo, assim, filtrar, quando a gente tem um objeto, por exemplo, um objeto pessoa, com nome, idade, telefone, enfim, e a gente quer que o retorno seja apenas a idade. A gente quer filtrar apenas a idade no nosso objeto. Como que a gente faria isso? A gente pode usar as nossas funções lambda para fazer esse filtro, então, junto com o string e o filter. Então, eu vou criar primeiro aqui o nosso objeto pessoa. E aí a gente, então, private string nome, private string idade. Vamos colocar só duas coisas para ser mais fácil. Vamos gerar os getters e os setters, generate, getter and setter. E vamos gerar também os construtores com parâmetros e vamos gerar também o sem parâmetro, caso a gente precise dele. Pronto. Já geramos tudo que a gente precisa aqui para a nossa classe pessoa. Agora a gente vai voltar aqui na nossa lambda e vamos criar aqui algumas funçõezinhas para que a gente consiga filtrar esse objeto por nome ou por idade, certo?
Então, vou botar aqui, filtros. Filtros com objetos. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar a nossa lista de pessoa. Então, pessoas é igual a arrays.aslist. E aí, a gente vai fazer o seguinte, new pessoa. E aí, essa pessoa, vamos botar assim, Alice, que tem 25 anos. Eu acho que eu botei a idade como uma string. Então, vamos alterar aqui. Vamos ver o que mais que a gente tem que alterar aqui. Aí, fechou. Então, a Alice... Vamos criar mais uma pessoa aqui. O Bob tem 30 anos. E por último, mais uma pessoa aqui. O Charlie, que tem 22 anos. Beleza. Fechar aqui. E a gente tem já a nossa lista de pessoas. E agora, então, a gente vai criar a nossa lista de nomes, filtrar ela. Então, a gente vai usar o map e o string junto com a função lambda. Então, uma lista de string, que a gente vai chamar de nomes, é igual a pessoas.string.map. E aí, agora sim, a gente vai, então, chamar a nossa pessoa, cada uma das pessoas, usando a nossa expressão lambda, pessoa.getNome. E a gente vai retornar isso como contoList para finalizar, para tornar tudo isso uma lista. Tem uma forma mais simples, tá, de fazer isso, que seria um outro método, tá, de referência, que é uma outra forma de usar a expressão lambda, que seriam com 2 pontos. Talvez até vocês já tenham feito isso, quer ver? Se eu criar assim, ó, string, vamos botar aqui idade. Isso também é uma expressão lambda, mas é uma expressão lambda um pouco mais concisa, usada em alguns casos. E aí aqui a gente chamaria o nosso objeto pessoa e usaria, em vez da nossa flecha, a gente usaria 2 pontos, e esses 2 pontos fariam toda essa, como se fossem fazer a expressão lambda através desses 2 pontos com o get idade. E aí a gente tem o mesmo resultado, e a gente tem o mesmo resultado, aqui eu botei uma lista de strings. A gente vai ter o mesmo resultado daqui, com essa expressão lambda, né, bem detalhada com a flechinha, mas essa aqui também é uma expressão lambda usada no map, mas com 2 pontos. O resultado é o mesmo. Vamos fazer a impressão disso aqui. System.out.println, lista de nomes. E aí a gente pode imprimir, então, aqui os nomes e lista de idades. E aí a gente pode imprimir aqui a idade. Vamos ver como é que isso ficou. Isso aqui é bem utilizado... Opa, acho que aqui faltou um. Isso aqui é bem... principalmente essa parte aqui das funções lambda, tá? De filter com o string, com o mapper ou com o for each. Eles são bem utilizados no nosso dia a dia para deixar os nossos códigos bem enxutos e bem concisos. Ó, a gente tem aqui então a lista de nomes e a lista de idades. Eu até vou procurar aqui alguns códigos para mostrar para vocês alguns exemplos que eu já usei, para que a gente veja como a gente usa mesmo sem perceber essas funções lambda. Mas agora, com essa explicação, eu espero que vocês entendam o porquê de usar ela, o quanto ela vai diminuir a verbosidade do nosso código e também o quanto é simples usar ela. Basta primeiro a gente trazer os parâmetros, então as pessoas aqui são os nossos parâmetros, e depois fazer a nossa expressão, que é a gente quer pessoa.getNome. Então, parâmetros e expressão, mas de uma forma muito mais simples, usando a nossa flechinha, ou nesse caso aqui do map, usando os 2 pontos.
Vou mostrar para vocês alguns códigos que eu já usei isso para vocês verem como a gente já usa sem perceber. Então, aqui eu peguei um exemplo que foi a nossa Fake API, tá? A gente trabalhou bastante, vários vídeos com ela. E na Fake API eu usei duas formas de expressão lambda. A primeira delas, que é aquela bem comum que eu falei para vocês, com o for each. Ou seja, eu peguei os parâmetros aqui, tá? Que seria a nossa lista de produtos DTO, chamei o for each e dentro do for each eu pedi que para cada produto, passando a nossa flechinha e abrindo aqui aquilo que eu falei antes para vocês, que é um bloco de códigos. Então a gente não tem somente uma expressão depois da nossa função lambda. A gente tem um bloco de códigos. Aqui eu pedi primeiro para verificar se cada produto existe por nome. Caso ele não existisse, eu mandei que salvasse cada um dos produtos, ou senão a gente estourava um erro para cada um dos produtos. Então vocês vejam como aqui a gente tem uma expressão lambda usando o for each com um bloco de códigos. E aqui a gente tem uma expressão mais simples, que foi aquela última expressão que eu passei para vocês, que a gente poderia ter sim usado outras formas de fazer essa função, mas eu usei com os dois pontos para que, com o string, para que mapeasse para cada um, para essa minha lista de produtos entity, eu fizesse a conversão para produtos DTO e depois buscasse tudo isso em uma lista. Então, isso aqui, se a gente fizesse sem as funções, seria nossa, uma coisa bem verbosa, porque para cada um, então, usaria o for, usaria o add do array, teria que declarar o array. Então, isso aqui nem se comenta o quanto isso aqui diminui a verbosidade do nosso código. E para finalizar, então, e deixem nos comentários quais os vídeos que vocês querem ver aqui no nosso canal. Não esqueçam de se inscrever e deixar o like no vídeo. Um beijão!